Olá, meus queridos, graça e paz. Que bom estar aqui com vocês nesse dia tão maravilhoso, tratando de um tema tão poderoso para as nossas vidas, enquanto pai, enquanto mãe que nós somos: a sabedoria. Nós sabemos, né, não é novidade para ninguém, ainda mais para nós que somos pais, que filho não vem com manual de instrução, né? Nós vamos aprendendo a cada dia, tendo mais experiências, vamos sendo mais assertivos na educação dos nossos filhos. E quanto mais cedo nós aprendemos, melhor é. Se você ainda não tem filhos, quero deixar uma dica para você: não deixe para aprender quando os filhos chegarem. Se você fizer isso agora, quando você tiver os seus filhos, a sua maternidade, a sua paternidade será mais poderosa, será mais abençoada, será mais leve. O processo é mais leve quando nós já chegamos com uma bagagem, com um conhecimento. Mas se você já tem filhos e está buscando isso agora, tenho certeza que o Senhor, o nosso Deus, aquele que é conosco, vai nos ajudar nessa trajetória. Nesse tema, né, sobre sabedoria dos pais, quero trazer para você, para nós pensarmos juntos sobre duas mães que são exemplos bíblicos e que deixam para nós experiências válidas para nós pensarmos a nossa maternidade. Mãe e pai precisam tomar decisões praticamente todos os dias, todas as horas, e essas decisões precisam ser cada vez mais sábias, pensadas, decisões que não sejam precipitadas, porque cada decisão errada que nós tomamos, nós podemos prejudicar a vida atual dos nossos filhos, podemos prejudicar até mesmo o futuro dos nossos filhos. Então, quero pensar com você a respeito de duas mães. A primeira dessas mães é Sara. Sara é aquela mulher da Bíblia que nós conhecemos, mulher de Abraão, que não podia ter filhos e que foi agraciada pelo Senhor com uma promessa que ela seria mãe de uma nação, seria incontável a descendência dela. E ela supera essa expectativa, essa espera, essa adversidade. E isso acontece porque a promessa de Deus, ela sempre acontecerá nas nossas vidas. E Sara foi aquela mulher que deu à luz ao seu filho, já na velhice, juntamente com Abraão. Porém, na trajetória dessa espera, Sara toma decisões precipitadas, decisões não muito assertivas, e isso prejudicou o futuro do seu filho, prejudicou também o nosso futuro hoje. Até hoje nós somos comprometidos por decisões que Sara tomou. Quando ela estava ali na espera pelo seu filho, a promessa de Deus já tinha acontecido, ela não aguenta aquela expectativa, ela acha que não vai acontecer, que ela já é velha demais, que Deus poderia, né, estar enganado, e vai dar o seu jeitinho. Mães, em nome de Jesus, não dê o seu jeitinho em situações, porque isso não funciona. Se Deus está falando algo, por mais que aos seus olhos seja impossível, por mais que pareça que não vai dar certo, entenda: Deus esteve e está no controle de todas as coisas. Ele sabe. Não tome as suas próprias decisões. Decisões precipitadas, decisões erradas, compromete o futuro dos seus filhos, da sua casa. Mães precisam ser sábias. Quando eu falo de sabedoria, e essa sabedoria, né, aqui no caso foi Sara, uma mulher, eu estou falando também com você, pai. Pai, você também precisa tomar decisões assertivas em relação ao seu filho. As decisões que você toma hoje comprometem o futuro do seu filho. Então tome bastante cuidado com as decisões precipitadas e erradas que nós tomamos. Nós precisamos ser assertivos. Eu lembro, olhando esse texto aqui, o contexto da vida de Sara, eu também lembro de uma mulher chamada Abigail. Quando Davi chega ali para pedir ajuda para o seu marido Nabal,
Abigail toma uma decisão maravilhosa, porque Nabal disse: eu não vou ajudar Davi. E Davi então vai destruir Nabal e todo o seu povo. E Abigail sabiamente toma ali uma decisão: poxa vida, não vou deixar isso acontecer. E ela vai ao encontro de Davi e ela ajuda Davi e muda todo um contexto. Mãe e pai, você pode mudar o contexto da vida do seu filho com a sua sabedoria. Nem tudo que o seu filho fala tem que ser apoiado, nem tudo que ele quer fazer precisa e pode ter o seu apoio. Você muitas vezes tem que confrontar decisões dos seus filhos, porque você é uma pessoa sábia. E muitas vezes você precisa dizer não para os seus filhos. Nós pais hoje temos dificuldade em dizer não para os nossos filhos, porque nós queremos agradar, nós queremos ajudar, mas nem sempre isso é o melhor. Pense sobre isso para que você acerte na educação dos seus filhos. Muitas vezes os nossos filhos estão indo por caminhos errados, nós estamos vendo e nós não nos posicionamos. E isso vai comprometer o futuro do seu filho. Pai e mãe precisam ser assertivos. Pai e mãe precisam ser sábios. Pai e mãe precisam ouvir as instruções que vêm de Deus. Qual é a instrução de Deus? É o não? Então é o não. É o sim? Então é o sim. É para fazer? Então faça. Não é para fazer? Não faça. Tenha sabedoria. Então Sara, ela foi precipitada, ela deu ali a sua serva para Abraão e isso gerou um filho. E o contexto foi uma encrenca das grandes entre o filho de Agar e o filho de Sara. As mulheres não se entenderam e as crianças foram prejudicadas. Se você lê Gênesis, você encontra esse contexto. Ali os filhos sendo prejudicados, as nações a partir deles, porque Sara tinha uma promessa que seria mãe de uma grande nação. Então surge ali duas nações, a de Isaac e a de Ismael. E isso traz consequências até hoje. Pai e mãe, o que você fizer hoje vai prejudicar ou vai abençoar a vida dos seus filhos. Seja assertivo. Eu e você não estamos aqui para tomar as nossas próprias decisões. Estamos aqui para tomar decisões sábias. E nós somos pais cheios do Espírito Santo. E continuando aqui, eu quero trazer para você a história de uma outra mulher. Uma mulher sábia, uma mãe sábia que trouxe bênção para o seu filho, trouxe bênção para toda uma nação através de decisões não precipitadas, mas decisões pautadas no Senhor. Essa mulher é Ana. Nós conhecemos a história de Ana lá em 1 Samuel. 1 Samuel traz essa mulher buscando ao Senhor primeiramente por um filho e Deus concede esse filho. Só que nesse momento em que ela busca, ela passa por uma dificuldade muito grande, ela passa por afronta, ela passa por agonias, ela passa por tristeza, porque nem mesmo o sacerdote do templo acreditava no que Ana estava ali, que era buscando pelo Senhor. Achava que ela estava embriagada, estava louca. E ela então não toma decisão precipitada, ela não agrediu, ela não gritou, ela não xingou, ela não tomou decisões que muitas vezes nós tomaríamos. Ele está me ofendendo? Não, ela permaneceu e disse: não, eu estou buscando ao Senhor. E a oração de Ana foi atendida. E é tão linda a história de Ana que quando ela diz ali: se eu tiver um filho, eu vou entregar ao Senhor e ele vai servir ao Senhor. E isso acontece, meus amados. Ana, então, uma mulher estéril, ela fica grávida. E quando esse filho é gerado, ela entrega esse filho no templo. E esse filho nada mais é do que o profeta Samuel. Samuel foi um homem cheio de Deus, que a história diz que ele não foi somente sacerdote, mas ele foi profeta e juiz. Foi o primeiro sacerdote, profeta e juiz da história. Gente, essa história é magnífica, porque uma mulher que estava ali, ela tinha todo o direito de se sentir ofendida, magoada, ela podia se revoltar contra Deus, contra o sacerdote, contra a igreja, contra tudo. Mas ela falou: não, a minha decisão vai comprometer o meu futuro, o futuro do meu filho. E ela, então, respirou fundo, esperou no Senhor e que lindo, gente, ela recebeu. E o que nós vemos dessa história? Uma mãe sendo assertiva,
não precipitada, não magoada, rancorosa, querendo brigar com o mundo, querendo protestar os seus direitos. Mas ela esperou, alcançou a bênção. E depois que nós vamos ler mais pra frente nos textos de 1 Samuel, Ana não teve só Samuel, gente, ela foi abençoada com mais filhos. Olha que espetáculo a palavra do Senhor. Quando você, mãe, quando você, pai, espera no Senhor, você alcança. E você tomando decisões assertivas, você vai influenciar o seu filho para ter uma vida de vitória. Se nós olharmos o contexto da vida de Samuel, nós vamos ver esse homem cheio do Espírito Santo, a nação inteira vinha até ele para se aconselhar e ele ungiu nada mais, nada menos que os 2 primeiros reis de Israel. Foi Saul e logo após Davi. Mães que acertam fazem os seus filhos serem abençoados. Mães que esperam, mães sábias, pais sábios fazem toda a diferença. O desejo do meu coração é deixar esse vídeo aqui para você ser assertivo e abençoar a vida dos seus filhos. Você não vai abençoar só os seus filhos, mas você vai abençoar todos que estão ao seu redor. Existe uma promessa de Deus para você? Sim, existe. Então, receba isso de Deus. Abençoe a sua casa. Seja assertivo. Mulher, você foi chamada para ser a melhor mãe. Pai, homem, você foi chamado para ser o melhor pai que nós já vimos. Porque pais que ouvem e esperam poderosamente no Senhor. Sabemos que tudo colabora para que isso não seja verdade, mas a palavra de Deus diz isso para nós. Então receba em nome de Jesus. O desejo do meu coração, que nós venhamos ser pais, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e que esperamos no Senhor. E com isso abençoamos a nossa casa. Um abraço, que Deus prospere você, a sua casa e as suas decisões sejam assertivas. Um abraço no Senhor Jesus. Até mais.